na aula de hoje a gente vai ver uma técnica de coloração através do guache. Eu tenho aqui alguns guaches. Esse guache é um guache especial, tá? Não é um guache escolar, é um guache profissional. Esse guache é holandês, inclusive, é um dos melhores guaches que você vai ter ao redor do mundo, tá? Quem puder experimentar, na Casa da Arte vende, aqui em Campinas, e nas principais lojas aí de desenho técnico você encontra, tá? Eu tenho aqui algumas cores. Mas se você não tiver esse guache e você quiser investir num guache um pouco mais barato, um guache desse daqui, um potinho desse, tá em torno de uns 12, 14 reais, tá? Então é realmente um pouco caro. Mas se você quiser um guache um pouco mais barato, e bem mais barato, aliás, e bom, também é o guache da marca Gato Preto. E a Acrylex também vende um guache muito bom, mas não da linha dos guaches escolares, tá? Da linha dos guaches, né? Desses aí, eles são quase profissionais, tá? Dos últimos que eu falei. Outra coisa que eu vou usar também, que é bem importante dizer, são os pincéis. Esses aqui são dois pincéis especiais, são pincéis para cerâmica, ó, tá vendo a marca? Por que pincéis para cerâmica? Quando você vai pintar em cerâmica, você precisa ter um pincel muito bom, muito macio, com as cerdas especiais, que elas definem melhor o desenho, tá? São pincéis mais caros? Também são, exatamente por eles terem essa qualidade aqui nas cerdas, tá? Eu vou usar um cerâmica, escapou da minha mão, vou usar um cerâmica 2 e um 12, tá? Também encontra na Casa da Arte. E outra coisa importante é o papel. Eu usei aqui um papel profissional, né? A espessura dele, a gramatura dele é uma gramatura grossa. Não é um canson escolar. Por quê? Porque o canson escolar, quanto mais tinta ou líquido você coloca nele, mais ele enverga, né? Esse daqui ele vai envergar menos, tá? Mas é isso, são coisas que você pode investir se você quiser continuar nessa carreira, né? Quiser seguir a carreira de ilustrador, de artista e tudo mais, tá? Eu desenhei esse mangá, arte finalizei com a caneta nanquim. Depois eu usei essa borracha simples, tá? Aquelas borrachinhas brancas, bem baratinhas. Depois que eu tenho certeza que ele tá seco, totalmente seco, eu venho devagar e apago os lugares que ficaram com lápis, né? Eu já fiz isso aqui um pouquinho antecipado, mas alguns lugares aqui ainda ficaram. Então você pode vir apagando e quando tá seco você vai passar a mão, não vai dar nenhum problema, né? Então, mais uma vez, eu falo do nanquim, do uso do nanquim. Tem gente que quer fazer com caneta estabilo, com caneta hidrográfica. Quando você jogar água aqui, você jogar o guache, vai borrar todo o seu desenho e não vai dar certo. Beleza? Então, a nanquim te proporciona isso, de você poder pintar depois, tá? Então, eu vou começar pelo fundo. Isso daqui também é outra sugestão que eu dou, principalmente na pintura, no geral, né? Quando você trabalha com tinta, você começar do plano do fundo para as figuras que vão vir na frente até a última figura, tá? Então, eu vou usar 2 tons de azul, um azul turquesa e um azul cian, que é o azul mais puro, né? Então, eu vou começar pelo escuro. Tenho aqui um potinho com água. E eu vou começar a passar isso. Eu não vou colocar muita água, vocês viram que eu mergulhei um pouco o pincel no pote de tinta e depois mergulhei na água. Mas eu não mergulhei muito, eu não deixei absorver muita água. Por quê? Quanto mais água, mais a possibilidade de borrar, né? Da tinta abrir
da água lavar a tinta e fazer com que a tinta abra em lugares que eu não quero, tá? Mais uma dica aí para acabamento: quando você chega nos cantinhos, se a tinta estiver muito sólida, o pincel não desliza bem e fica marcado. Então eu dou uma leve molhadinha e venho nos cantos. Isso serve tanto para o papel quanto para a tela. Então você dá essa molhadinha aqui no pincel, eu sempre explico pro pessoal da pintura. Isso ajuda a dar um acabamento melhor nos seus contornos, tá? Esse guache, ele tem uma pigmentação bem forte, né? Bem especial mesmo. Tá vendo? Esse pincel 02 também ele tem uma definição muito boa. Se você pega aqueles pincéis amarelinhos, né, da Tigre, é bacana a gente, né, usar. Mas para um tipo de trabalho desse você vai ter mais dificuldade de fazer, porque ele não te ajuda na definição. As cerdas ficam espalhadas, né, e aí vai borrar com certeza. Ó, aqui eu passei todo o azul. Aí eu vou agora trabalhar mais com água aqui, ó, sem colocar tinta, tá vendo? Ó, eu molho, não coloco tinta e vou espalhando a própria tinta que tá no papel pra fazer uma espécie de um degradê, né? Então o fundo branco do papel com a água vai me dando um efeito que vai clareando, tá? Ó, faço isso. E venho aqui com cuidado. E vou clareando. Aí só com a sujeirinha que já tava no pincel de tinta, ó, eu vou fazendo aqui o mais claro. Eu não gosto de pintar até a borda. Eu gosto de deixar uma margem. Não precisa ser retinha. Eu acho que dá um efeito legal no desenho. E até mesmo se você for querer moldurar depois, o cara tem esse espaço aqui, ó, pra colocar aquilo que a gente chama de passepartout. Passepartout é tipo um papelzinho branco que vai na borda. Aqui eu já peguei tinta, né, nesse pedaço aqui do cabelo. Como eu disse anteriormente, se você trabalhar muito aguado nesses lugares assim pequenos, a probabilidade de você borrar é grande. Menos águas e mais tinta, você tem um controle maior. Ó, gente, esse pincel de cerâmica vale a pena investir, só que você também tem que tomar cuidado, né? Não adianta você comprar um pincel carão desse daqui e deixar com tinta, deixar a tinta secar, principalmente se for acrílica. Se tiver um pincel desse aqui de cerâmica, usar ele com tinta acrílica e deixar secar, você perdeu seu pincel. Então, com guache ainda, né, ainda você consegue, se secar, você consegue recuperar. Agora, com tinta acrílica, realmente se estraga seu pincel. Então, também tem o cuidado do material, né? Se você tiver cuidado, dura muito tempo. E aí acaba que compensa, né? Não sai tão caro assim. Ó, uma dica. Igual aqui tá bem molhado, né? Se eu depois vier com esse lugar aqui molhado e querer pintar o cabelo dela, a probabilidade de borrar da tinta e da água da tinta entrar uma na outra é grande, tá? Então eu pinto uma área, depois que eu vejo que ela tá seca, eu volto fazendo as partes que estão ali perto, tá? Então, por exemplo, depois que eu ver que aqui tá bem seco esse fundo, eu venho fazendo o cabelo. Se você quer, eu gosto desse efeito assim, manchado, né, degradê. Se você não quer um efeito manchado, você não pode pôr água. Tem que vir com a tinta pura
e ir passando, né, as camadas e tudo mais. Se você quiser aquela cor homogênea, então é assim que faz, tá? Esse pote de tinta guache holandesa, ele é carinho, mas ele dura muito, né? Dá pra fazer muitos desenhos com ele. Então, ó, mais uma vez eu vou fazer mais com a tinta pura aqui, ó. Tá vendo? Ó, a tinta pura ele fica mais homogêneo, menos manchado. Aí depois se eu venho colocando a água, ó, aí isso vai dando as manchas, né? E vai dando um efeito meio degradê de cor. Ó, agora eu vou lavar meu pincel. Tirei bem o excesso da tinta, ó. E agora eu vou usar a própria tinta do papel para fazer um degradê bem claro aqui nessa parte. Bem clarinho mesmo. E aí o que eu vou fazer? O outro azul, azul turquesa, eu vou acrescentar ele nessa cor. Ó, então peguei um pouco do azul turquesa, um pouquinho de água. E vou pegar aqui, ó, no lugar que eu já tinha passado. E vou acrescentar. Aí eu venho aguando. Trabalhando mais com água pura mesmo. Pouca tinta. Só a tinta que tá no papel. Para mesclar essas duas cores e dar um efeito. Ó, um efeito com azul turquesa aqui. Então essa ideia de trabalhar mesclando as cores é interessante também, né? Dá outros efeitos aí na imagem. Ó, coloquei um pouco de tinta ali. Agora eu pego a água. Já muda bem, né? Agora aqui, ó, tô só com turquesa. Vou contornar aqui o cabelo dela. Lavar, pegando mais água. E trago um pouco de turquesa aqui pra cima.
eu vou fazer a cor pele dessa menina. Eu não tenho cor pele ali entre as minhas tintas, tá? Mas eu vou fazer. Então, eu uso de godê um prato de cerâmica branco, porque aqui eu consigo ver bem a mistura da cor, tá? Pra fazer a cor de pele, normalmente que cor que eu uso? O branco, um pouco do vermelho. No caso, gente, eu já falei isso, o vermelho, na verdade, o mais puro que tem é o magenta, né? E o magenta, ele é meio, como a gente pode dizer, meio pink, tá? Mas a gente, na verdade, o nome dele oficial é magenta mesmo, tá? Ele é o vermelho mais puro que tem. Ele não tem nenhuma pigmentação amarela nele, tá? Esse outro vermelho aqui, ó, esse outro vermelho, ele já tem um pouco de amarelo que faz ele ficar dessa cor, tá? Então eu vou usar o magenta, o branco e o amarelo para poder fazer a cor de pele. Como eu começo essa mistura? Com o branco. Então eu abro aqui. Nossa, não tem muito branco aqui. Pego o meu branco. E coloco ele aqui. Gente, cuidado, não faz um monte de tinta. Vocês estão vendo que a gente tá trabalhando com a técnica aguada? A tinta rende bastante, tá? Com essa técnica. Aí você pega um meio pote de tinta achando que vai usar, não usa tudo isso. Então aqui, ó, o branco. Aí você vem, vou lavar o meu pincel aqui que eu usei pra pegar a tinta. Lavo ele. Sempre trabalha com um paninho, tá? Paninho velhinho mesmo. Porque vai sujar de tinta, esse pano não vai dar pra você usar ele depois pra outra coisa. Limpei bem meu pincel, dou mais uma lavadinha. Aí a gente vai trabalhar só com pinguinhos de tinta agora, tá? Bem pouquinho mesmo. Pouquinho só, ó. Praticamente sujei o meu pincel, só. De magenta. Eu venho e misturo aqui. E vou olhando, né? Posso até pôr um pouquinho de água. Cuidado se sua água estiver suja, vai sujar o seu branco. Ó. Perceberam como mudou? Ficou um rosa bem clarinho, né? Eu acho que eu vou ter que pôr um pouquinho mais de magenta. Você vai medindo. Por isso que é legal você... Deixa eu lavar meu outro pincel aqui. Por isso que é legal você ir colocando aos poucos, tá? Pra não estragar sua tinta aí, ó. Ó, eu vou pôr mais um pouco de magenta. Vou deixar até aqui no canto. Mais um pouco de magenta. Deixa eu lavar aqui meu pincel. E aí eu vou pegando, ó, esse magenta que tá aqui, eu vou acrescentando aos poucos aqui, ó. Eu acho que eu vou poder pegar tudo. Ó, e eu vou mesclando. Põe um pouquinho de água pra não secar. Viu como ficou um rosa bem clarinho? Aí você vem com um pouquinho de amarelo também. Pouquinho de amarelo. Ó o amarelo aqui. E vai acrescentando aos poucos. Cuidado com o seu tipo de amarelo que você usa, tá? Esse daqui é um amarelo primário. Então ele não tem nenhuma outra cor junto. Tem uns amarelos que já tem um pouco de vermelho, ó. Viu como ficou? Já bem mais amarelado? E tudo vai depender do tom de pele que você quiser aí, né? Do seu personagem. Eu vou colocar todo esse amarelo. Ó, todo o amarelo. E vou pôr mais um pouquinho do magenta e aí vai chegar na cor que eu quero, tá?
Como eu falei, começa pelo branco e vai colocando o amarelo e o magenta até chegar na cor que você quer, pra você não estragar. E você viu que é bem pouquinho, né, que eu vou pondo. Se eu ponho tudo de uma vez, aí não tem como eu desfazer a mistura. Aí eu tenho que pôr mais branco, aí na hora que eu vejo eu perco muita tinta. Ó, aqui eu coloquei um pouco mais de magenta. Fechar o meu magenta. E venho acrescentando aqui o magenta. Isso, agora tá chegando na cor. Então essa cor aqui é uma cor que o pessoal tem muita dúvida como fazer. Sempre pergunta. E aí é isso, é assim que se faz. Treina, e também isso vem de treino, né? Certo? Aí aqui, ó, eu tenho a minha cor de pele. Vou deixar meu pincel aqui. Vou lavar meu outro pincel mais fininho. Bem lavadinho. E vou vir trabalhar aqui o rosto dela. Ó, vou começar a pintar aqui pelo canto. Vou lembrar que a boca do mangá aqui, ela tá sorrindo, então aquela parte ali é branca. E também eu vou trabalhar com aguado, ó. Eu vou aguar essa parte e vou espalhando a tinta. Então dá um efeito meio de sombra, né? Contorno com a tinta. E depois eu venho espalhando. Vou lavar meu pincel. Você pode pegar um pouquinho do magenta, do lugar que tá com magenta aqui, ó. Um pouquinho só. Dá uma testada aqui no canto. Pega um pouquinho da cor de pele. E nessa área aqui da bochecha, fazer um pouquinho mais rosado, tá? Um pouquinho mais rosado. Também dá um efeito bem interessante aqui na bochecha. Então, pessoal, agora eu vou fazer algumas outras misturas de tinta aqui pra gente ver. Eu vou fazer uma espécie de roxo com azul cian e com magenta. Então, o azul cian, que é um azul puro, né? E o magenta, que é o vermelho mais puro que tem. Vou pegar aqui um pouco de magenta.
Pode ver que eu lavei o meu godê, que é o prato que eu tô usando de godê, né? E também mudei a água ali, já troquei a água. Que isso daí é interessante você ir fazendo, senão você acaba manchando o seu desenho sem querer. Pega um pouquinho do azul. Quanto mais azul você for, mais escuro vai ficar, tá? O tom de... roxo, né? Bem, o violeta bem escuro. Aí se eu quiser clarear, só pôr mais magenta, tá? Eu vou pegar um pouquinho do magenta e pôr aqui do lado, porque aí, aqui nesse meu godê, eu vou usar ele mais ou menos como os pintores usam a paleta de cor, né? Eles colocam as cores que eles estão usando e vai misturando aos poucos e acrescentando nos lugares do desenho, tá? Pra ter vários tons. Não ter um tom só, tá? Ah, fiz aquela cor, vou usar ela pura. Não, eu posso fazer vários tons a partir desses aqui que eu consegui, né? Então eu vou limpar meu pincel. E se você quiser um lilás, a partir desse roxo aqui, se você colocar um pouco de branco, você consegue um lilás. Escuro. E é a mesma coisa que eu falei aqui do fundo, né? Ó, agora eu vou lavar o meu pincel. Tô secando ele aqui no pano. Lavei o pincel, sequei ele no pano. Então, você um pouquinho de água. Então tá sem tinta, né? Tá com mais água, ó. E a própria tinta aqui do papel eu tô espalhando pra fazer esse efeito aqui que eu tô fazendo. Um efeito meio verdadeiro.
Agora, gente, vamos fazer um amarelo clarinho pra esse meio aqui da blusa dela. Então, pra fazer o amarelo clarinho, o amarelo e o branco, né? Eu sempre começo com o branco e vou colocando o amarelo até chegar no tom que eu quero, ó. Então, como é pouco ali pra blusa, eu não vou pôr muita tinta, não. Um pouquinho de branco. Vou lavar meu pincel. Vocês viram que eu troquei a água, que eu lavei o godê. O prato, né, que eu tô usando de godê. Aqui. E só um pouquinho de amarelo mesmo. Agora a gente vai fazer o cabelo, né? O cabelo dela eu vou deixar com uma faixa de luz, que é típico dos mangás, né? Deixar esse efeito de luz no cabelo. E o cabelo dela eu vou usar esse verde aqui. É um verde meio fluorescente, meio... Ó, vamos usar essa cor, tá? Então, já por aqui que tá no pote, eu não vou misturar. Então eu vou começar com ela mais forte. Aquele azul turquesa, ele aqui, trabalhar bem pouquinho com ele para fazer aqui o olho. Então, ó, vem com essa parte aqui um pouco mais escura aqui, tá? Lavo bem o meu pincel, lavei isso aqui, ó, com a própria tinta aqui que tá no papel. Ela devagar para baixo. Eu faço uma espécie de degradê, né? Mais forte. Aqui. Mais forte aqui. E mais fraco para baixo, tá? Vou dar uma limpadinha aqui no preto aqui, ó. Vou passar só pincel sem água.